Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Vale a pena pôr papa no leite para o seu filho dormir melhor? O nascimento dos dentes dá febre? O frio constipa? Hoje temos um episódio especial para enviar a avós e tios que acham indecente deixar os seus filhos brincarem à chuva. Para responder a todas as dúvidas sobre crianças e infecções, tenho comigo a pediatra Mónica Cro Brás, autora do livro As Crianças Não Se Constipam por Andarem Descalças. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá Mónica, bem-vinda. Olá Margarida, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Estava aqui a dizer-te que eu tive os últimos 3 dias a ler o teu livro e de facto sinto que conseguiste reunir todos os mitos possíveis que existem nesta altura e que de facto são muitos e às vezes levam aqui a algum conflito com avós, com sogros, não é? Porque há muito este choque de gerações que até era o que dizias. Então para começar queria-te perguntar um bocadinho sobre infecções e doença, porque estamos nesta altura do ano em que parece que eles estão constantemente doentes, nós também estamos, aliás, eu hoje sou um bom exemplo, estamos assim sempre meio doentados e queria-te perguntar se é normal os nossos filhos estarem sempre doentes ou termos esta sensação e quantas vezes é que é normal eles de facto adoecerem anualmente? Olha, eu acho que é muito normal, sobretudo entre o 1º e o 3º anos de vida, que muitas vezes coincide quando eles entram para o infantário, porque o sistema imunológico ainda não está completamente desenvolvido e eles têm direito a ter 10 a 12 constipações por ano e portanto isto dá em média uma por mês, ou seja, quando estão a melhorar de uma ranhoca e tosse estão a colar com outra e isto estamos a falar só da parte de infecções respiratórias. Exatamente. Fora todas as outras infecções que eles adquirem na escola e que vão trazendo para casa, às vezes têm um vómito e até estão bem e depois às vezes nós ficamos a morrer com os quadros gastrointestinais. E às vezes até fica difícil perceber onde é que uma começa e a outra acaba, não é? É verdade. Nunca percebes bem se está doente há 20 dias ou se houve ali aquela altura em que melhorou. Exatamente. Isso também é uma coisa difícil. Mas precisamente por isso, uma das coisas que é muito importante em consulta é fazer um bocadinho a história da doença, ou seja, perceber quando é que começou, quando é que teve o primeiro pico de febre. Só que a febre também é todo um tema que eu sinto em consulta que dá muitas dúvidas, não é? Afinal, o que é a febre? Quando é que se considera que há febre e como é que se deve medir? Também sei que depende um bocadinho das idades. Olha, Margarida, eu acho que isso é uma pergunta difícil, porque na verdade, olha, se tu me perguntares, eu quando eles são pequeninos gosto sempre de medir temperatura retal e sabemos que é mais ou menos consistente ser a partir dos 38 graus. Porque o ouvido ainda é muito pequeno, é muito fechado e portanto às vezes não dá temperaturas certas. Agora, axilar, que nós medimos nas crianças mais crescidas, há quem diga que é acima dos 37,5, há quem diga que é só subfebril e se considera aos 38, portanto eu acho que também depende um bocadinho do estado geral e do conforto da criança, porque mesmo que a criança tenha 38 graus, a não ser que seja um recém-nascido e aí temos um cuidado diferente, não é preciso ir a correr medicá-la. O que nós vamos fazer não é curar nada, vamos só tirar o desconforto que a febre causa e às vezes se a criança está com 39 graus ou 38 graus e meio, está bem disposta e a bater palmas e que nós só tocámos e achámos que estava mais quente e a verdade é que depois tem febre, vamos só tirar aquele desconforto e aliviar os sintomas, propriamente nos focarmos num valor. Isso é uma dúvida frequente, que é a febre na verdade tem aqui um mecanismo um bocadinho fisiológico, não é? Que é aumentar a temperatura do corpo para os vírus não se replicarem tão bem e as infecções serem relativamente limitadas, não é? Por isso há um bocadinho esta dúvida de se ele está bem vale a pena medicar, mas então não é preciso estar, ou seja, se a criança estiver confortável não é preciso automaticamente medicar. Não é preciso ir a correr medicar a criança se ela estiver bem. Às vezes também há um receio dos pais de deixar subir a febre e haver uma convulsão febril, mas não é assim que ela se manifesta. Também é uma das minhas dúvidas. O que é que se faz? O que é uma convulsão febril e o que é que se deve fazer? Olha, eu costumo dizer que a convulsão febril é quase como se fosse um curto-circuito no cérebro. A atividade elétrica do cérebro começa a tocar de formas diferentes, muitas vezes é nas primeiras 24 horas de febre e às vezes até no primeiro pico febril. Nós nem percebemos que a criança tinha febre e de repente a febre sobe rapidamente, não é por chegar aos 40 graus, é mesmo por ser um disparar rápido e há normalmente aqui um contexto genético, um irmão, um pai, uma mãe que tinha convulsões febris também em criança. Isto geralmente ocorre entre os 6 meses e os 6 anos de vida, com um pico ali entre o 1 ano e meio e os 2 anos. É muito assustador, eu já vi várias vezes e tu também já deves ter assistido, parece que a sensação dos pais é que parece que a criança morreu, mas apesar de haver essa sensação, não tem sequelas para a criança, geralmente ela fica muito sonolenta depois do episódio
E o que é importante é afastar a criança de coisas que a possam magoar, assistir e perceber o que é que acontece em termos de movimentos. E eu sei que parece uma eternidade, mas é importante contabilizar e perceber. Porque parece às vezes, sempre 3 horas, mas às vezes são exatamente, 5 segundos. Exatamente. Às vezes é 1 minuto, que é uma eternidade, mas é importante para nós também para poder adequar qual a atuação da criança. E aquelas mesinhas de pôr coisas frias, sabes? Muito de, então antes de dar medicação, ponha de compressas frias e vá Sim. para um banho morno. É verdade, isso ouve-se muito, é também um dos mitos que eu falo, não tem evidência científica nenhuma. E aliás, quando os pais querem dar um banho aos filhos com febre, o que eu digo sempre é: deem com uma temperatura alta, 37 graus, 36 graus, porque se nós vamos dar um banho frio ao morno, o que vai fazer é, nós vamos tremer, e isso vai fazer com mais desconfortável. Exatamente, e vai subir a temperatura em vez de abaixar, porque vai ser um mecanismo de defesa do organismo com que o tremor faz, o arrepio e o tremor faz subir a temperatura em vez de abaixar, e o efeito é o contrário. Ok. E aí, há também uma dúvida muito frequente aqui em relação ao ibuprofeno e ao paracetamol, que são se calhar assim os 2 medicamentos que nós usamos muito neste contexto de virose, não é? Que não tratam propriamente a virose, mas que aliviam os sintomas. Quando é que faz um mais sentido? Quando é que faz outro mais sentido? E faz sentido intercalá-los? Olha, é assim, eu acho que se for uma criança que aguenta 6 horas sem febre e que não há outros sintomas associados, nomeadamente dor, e já aí vamos, o paracetamol é suficiente. Se for uma criança que não aguenta as 6 horas, é necessário alternar o paracetamol com o ibuprofeno. Eu costumo reservar o ibuprofeno também quando existem dores, como por exemplo uma dor de ouvido ou uma dor de garganta, visto que também é anti-inflamatório e tira mais às vezes este desconforto que o paracetamol não tira. É um bocadinho mais eficaz. E em relação à duração, porque a febre também, e nós, lá está, eu comecei isto por perguntar um bocadinho, fazer aqui a história da doença, não é? E a febre é importante para nós percebermos da duração, percebermos como é que a criança está a reagir aos picos, como é que fica com a medicação. A duração da febre por si só diz-nos se isto pode ser um vírus ou uma bactéria? Olha, a duração em si não. Nós sabemos que a maior parte das doenças das crianças são autolimitadas e duram entre 3 a 5 dias. Portanto, normalmente o que nós sugerimos aos pais é não vão correr para a urgência no primeiro pico febril e, portanto, muitas vezes é tranquilo esperar 72 horas. E 72 horas é mesmo isso, não é aquela coisa da febre que começou domingo à noite e terça de manhã ainda tem febre. Sim. E passou dia e meio, no fundo, não é? Mas, mais uma vez, eu acho que interessa muito o estado geral da criança, porque às vezes uma criança pode ter uma doença grave, uma doença bacteriana, que precisa de uma atuação diferente, com exames complementares, com antibiótico, e não é preciso esperar os tais 3 dias. E isso tem muito a ver com a prostração e a irritabilidade que a criança pode apresentar. E uma coisa que eu muitas vezes uso para distinguir, além do estado geral da criança, aquela criança que entra e nós percebemos, olha, preocupa-nos ou não nos preocupa, que a experiência nos vai dando essa intuição, é também o calafrio da febre. Uma criança que treme com um calafrio que às vezes parece uma convulsão, fica com o lábio roxo, as extremidades frias e treme, faz pensar numa infecção bacteriana, por exemplo, numa infecção urinária com febre, e é importante excluir esses casos. Mas há uma idade há uma idade antes da qual, aliás, por exemplo, no primeiro mês de vida, em que qualquer pico febril deve ser motivo de ida à urgência. Exatamente, é assim, recém-nascido com febre é ida à urgência e normalmente é internamento. Portanto, nós temos muito respeito por infecções em bebés pequeninos. Quanto mais pequenos eles são, mais a infecção bacteriana é provável. E, portanto, recém-nascido, os primeiros 28 dias é assim, mas nos primeiros 3 meses de vida com febre, a não ser que seja uma febre na sequência de vacinas, por exemplo, em que é expectável, temos sempre algum respeito pela febre e, portanto, dizemos aos pais para controlar a febre, tirar o desconforto, mas falarem com o médico assistente e pedirem essa orientação. Por outro lado, há um bocadinho estes casos, e o que eu sinto que acontece muito agora nesta altura em que estou sempre a ver bronquiolites, infecções e otites, é que às vezes mesmo ao 3º dia eu olho para esta criança e parece mesmo a virose, ou seja, porque também há um bocadinho desta ideia, mas já passaram 72 horas, portanto isto é para antibiótico de certeza, e não é sempre assim, pois não? Não é de todo. O que eu acho que é importante acontecer é, nessa altura, a criança ser vista. E depois, se foi vista e está tranquila, eu acho que pode aguardar mais 48, 72 horas, mais 2, 3 dias à vontade, sem deixar de ser uma infecção viral. Aliás, nós temos a experiência que algumas infecções virais, como esta gripe A ou infecções por adenovírus, que circulam muito no inverno, às vezes dão 7 a 10 dias de febre, que às vezes também nos deixam desconfortável, e se calhar existe pelo menos fazer umas análises e perceber, olha, isto ajuda-nos a perceber
que esta clínica dela e que ela está bem disposta é mesmo uma infecção viral. Sim, Mas eu não sei se eu agora tenho visto muito a gripar, e portanto de facto são estas crianças que ficam doentes muito mais tempo, e há aqui, eu acho que até como médica às vezes estou a vê-las ao 6º, 7º dia em que elas ainda não estão bem e uma pessoa fica assim, ai, será que é melhor? Ou seja, mesmo para nós eu acho que há um bocadinho esta dúvida, porque de facto são coisas mais prolongadas, não é? Claro que sim. E temos um bocadinho sempre este receio. Não, e há uma grande diferença, uma coisa é nós estarmos a ver um doente pela primeira vez, que não temos relação com aquela família e não conhecemos como é que aquela criança evolui. Outra coisa é ser um doente nosso que diz, olha, tem 5 dias de febre, mas vamos aqui aguardar mais 48 horas, porque às vezes há um ouvido vermelho e às vezes é difícil distinguir se é uma otite viral ou bacteriana. Sim, isso eu também digo muito, a grande, para nós em medicina geral familiar temos, e vocês em pediatria também, mas temos esta grande mais-valia de poder ver o doente várias vezes, e portanto às vezes eu prefiro, olha, vamos esperar, vamos... Wait and see. Exatamente, qualquer coisa é a esperoterapia, não é? Vamos ver, porque às vezes eles de facto melhoram e alivia bastante. Uma das grandes causas de viroses na infância são as bronquiolites, não é? E que preocupam muita gente. O que é isto da bronquiolite? Qual é o agente assim mais frequente que causa as bronquiolites? Olha, a bronquiolite é uma infecção respiratória baixa, que é mais frequente até aos 2 anos de vida. É causada por vários vírus respiratórios, em que um mais conhecido é o vírus sincial respiratório, mas também podem ser outros vírus, como o rinovírus, o adenovírus e outros vírus respiratórios. O problema é que o mesmo vírus em pessoas diferentes, em idades diferentes, faz clínica diferente. E, portanto, uma constipação por um vírus desses em mim, se calhar num bebê pequenino, vai dar a chamada bronquiolite, que no fundo é o quê? Nós temos ranhocas e tosse, esta ranhoca desce, temos uma árvore brônquica que se divide em raminhos cada vez mais pequeninos e, portanto, aqueles raminhos mais pequenos que são os bronquíolos ficam inflamados, cheios de secreções e dão então a tal bronquiolite. E o que é que a criança apresenta? Normalmente as tais covinhas a respirar, portanto, é uma criança que respira de uma forma mais rápida, que tem covinhas no pescoço ou nas costelas, que às vezes se associa a um gemido, a um balanceio da cabeça, e que se ouve muitas vezes de forma audível um apito, um chiar. Quase parecem aqueles gatinhos, não é? Exatamente, exatamente. É uma doença que não tem cura. O que acontece é que muitas vezes a criança cansa-se a comer, cansa-se a mamar, cansa-se a respirar e, portanto, quanto mais pequenina é, pode precisar de ajuda num serviço de urgência ou mesmo no hospital, pode precisar de oxigênio, pode precisar de uma sonda para se alimentar. Mas devo dizer-te que eu, que já faço quase pediatria há 20 anos, quando comecei o internato não havia nada para prevenir as bronquiolites e eu acho que nos últimos anos houve um avanço enorme, porque não só... já temos vacina, não é? Exatamente, temos vacina para a grávida, que pode, portanto, ser vacinada e proteger de uma forma passiva as crianças, não é? Como noutras vacinas, mas também existe este anticorpo que funciona como se fosse uma vacina, que é dado de uma forma sazonal nos picos do inverno, quando este VSR atua mais, portanto, nos meses frios, e que também tem reduzido muito a gravidade das bronquiolites e os internamentos, que era uma doença que inundava os internamentos pediátricos todos, e portanto isto é de um avanço enorme. Sim, que eu acho que ou seja, as vacinas são sempre um tema, porque os pais, porque de facto eu acho que temos de arranjar uma forma de poder dar uma só injeção, porque são muitas vacinas, não é? E de facto, como pais, às vezes a pessoa está ali a ver uma data de vacinas e então fica um bocadinho assustada, mas de facto a forma como previnem doença é inacreditável, e eu acho que as vacinas têm um bocadinho esta coisa que é como quando elas funcionam, nós nem percebemos bem o efeito delas, não é? Porque estamos só saudáveis, mas realmente o Programa Nacional de Vacinação é uma coisa inacreditável que Portugal tem e que eu acho que até faz com que se destaque. E tu vês alguns medos em relação à vacina, ou seja, os pais vão tendo mais perguntas, vão tendo mais questões, ou é uma coisa que de facto vê-se tanto o benefício que tem sido bem implementado? Não, olha, eu acho que até é um dos mitos que eu falo aqui também no livro. Eu acho que as vacinas às vezes são vistas como vilãs, porque têm produtos tóxicos que são perigosos, porque causaram autismo no passado. Houve essa tese que foi desmentida, mas... Sim, foi um estudo de 50 pessoas, muito mal feito. Isso, mas ficou aqui um bocadinho a dúvida e criou, portanto, serviu aqui de uma base de crença que alimenta um pouco estes movimentos anti-vacinas, porque é melhor ter a doença do que ter a vacina e, portanto, nada disto é verdade. E é engraçado que há um estudo muito interessante, já há 10 anos, Margarida, em que se mostra que colegas nossos mais novos hesitam mais vacinalmente do que os colegas mais velhos, porque nós já não vemos as sepsis e as meningites que matavam há 30 anos atrás. Exatamente, porque funciona, não é? Porque exatamente. Portanto, a par da lavagem das mãos, as vacinas foram das medidas de implementação de prevenção de doenças e de mortes mais importantes.
E realmente devemos ter muito orgulho no nosso Programa Nacional de Vacinação. Sim, sem dúvida, eu acho que é isto, em crianças pequenas e em populações de risco, isto pode fazer muita diferença. Para além da vacinação, queria ou seja, temos todas as medidas de tosse, não é? A coisa de, por exemplo, ir visitar bebés muito pequeninos, costumas fazer alguma recomendação para pais assim que acabaram de ter bebés? Sim, olha, eu acho que é preciso ter bom senso. Eu acho que se as pessoas estão doentes, têm tosse, têm ranho, têm febre, têm diarreia, não visitam. Devem sempre lavar muito bem as mãos, evitar andar a dar beijinhos nas mãos e na cara dos bebés, porque são um foco de infecção. Também costumo recomendar, às vezes quando é um primeiro filho é mais fácil, quando há irmãos na escola já é mais difícil esta gestão, sobretudo quando é inverno, mas aí é o que é possível, porque isso até nós podemos ficar constipados e transmitir doenças ao bebê, mas sobretudo costumo alertar para uma situação que é às vezes os filhos dos amigos que estão em idade pré-escolar e que as doenças têm períodos de incubação e que podem hoje não ter nada e amanhã ter, e dou um exemplo de uma varicela, não é? Claro, que não recém-nascido pode ser perigoso. Exatamente, que precisa de internamento, que é um bebê que está deprimido do ponto de vista imunitário e que pode ter outras consequências do que uma criança com 4 ou 5 anos infectar-se. E voltando aqui às bronquiolites, quais é que são os sinais de alarme que devem automaticamente, já falaste alguns, não é? Da tiragem, as covinhas, a parte do nariz, de ver as narinas a abrir, mas quais é que são os sinais de alarme que devem fazer com que os pais procurem ajuda? Olha, sobretudo é um bebê que não come ou come muito pouco em relação ao normal, que não urina, que tem realmente estes sinais de dificuldade respiratória, um bebê que deixa de estar alerta, sorridente e com o olho aberto e que está com o olho fechado, com gemido, eu diria que serão os sinais mais de alarme para procurar ajuda. Ok, boa. E pronto, das bronquiolites também há um dos sintomas muito frequentes, é a tosse, não é? Ou das viroses é a tosse. E este é outro tema sempre, porque a tosse dura mais do que esta tal semaninha. Então às vezes tenho os pais em consulta a dizer: doutora, mas ele está com tosse há um mês, ou há um mês, mas vá, 3 semanas. A tosse, quanto tempo é que costuma durar? E vale a pena tomar um xarope para a tosse? Olha, na verdade, às vezes depois destas infecções, a tosse pode durar 6 a 8 semanas. Portanto, era aquilo que falávamos há pouco. Às vezes não sabemos se ainda é resquício da doença anterior ou se já está a começar uma nova doença. A tosse é algo muito incomodativo para as crianças e para as famílias, que quebra o sono e, portanto, é também um dos motivos de recorrer muito ao médico e à urgência. Nós, enquanto médicos, pediatras e mesmo de família, não adoramos parar a tosse. A tosse é um mecanismo de defesa natural. Mandar cá para fora o que está. Exatamente. E, portanto, às vezes parar a tosse é um falso descanso, porque estamos a acumular a secreção que estava, muitas vezes estas tosses são de ranhoca que escorre lá atrás para a garganta e que piora quando se deitam ou quando acordam de manhã. Mas deixar estas secreções escorrerem até à parte respiratória inferior é perigoso e pode dar outro tipo de infecções e é um falso descanso. Nós não adoramos dar antitússicos que interfiram no sistema nervoso central, mas claro, é muito difícil não dar nada e, portanto, entre xaropes à base de mel, que sejam seguros para as crianças, ou às vezes algum tipo de antihistamínicos que também sejam seguros, é natural que às vezes consigamos oferecer alguma coisa. E acho que agora o mel já tem alguma evidência de melhoria. Claro que o mel tem a questão de ser só depois de um ano, não é? Mas já tem alguma evidência no alívio da tosse. Sim, mesmo estes xaropes à base de mel são pasteurizados, portanto vão a altas temperaturas, do ponto de vista do botulismo não tem problema. Mas sim, parece ter alguma evidência do ponto de vista de hidratação, das excreções. Sim, mais de alívio do desconforto propriamente estar a tratar alguma coisa. E é disso que falamos, aliviar este desconforto e estes sintomas. A maioria das infecções nas crianças são de facto provocadas por vírus e não por bactérias, mas de vez em quando são uma bactéria, isso é uma das coisas que também é avaliada em consulta e está ali a importância de ir procurar ajuda médica ao final de algum tempo. Quando é preciso antibiótico, aqui eu tenho uma primeira pergunta, que é: como é que se põe uma criança de 3 anos a tomar um medicamento? Porque eu não consigo que o meu filho tome antibiótico quando é preciso. Por isso, tens alguma dica milagrosa? Olha, é assim, por exemplo, quando é uma amidalite para uma bactéria, nós temos sempre uma alternativa que é a penicilina, é uma dose única, é dolorosa, mas, por exemplo, se são crianças a vomitar ou que os pais me dizem: olha, vai ser super difícil dar 20 tomas de antibiótico, aí temos uma alternativa. Eu tenho muitos pais a perguntar-me: olha, não tem antibióticos em supositório? Eu disse: infelizmente não temos. O que eu faço enquanto médica é tento dar um antibiótico que seja a dose mais concentrada possível para dar o menos mililitros. Tenho um bocadinho, como sou mãe também, tenho atenção a isso, tenho atenção também a tentar dar o menor número de tomas diárias, porque eu sei que às vezes cumprir de 8 em 8 é difícil e não é realista, não é? A pessoa se calhar faz nos primeiros dias e depois já não cumpre.
Mas realmente há crianças que são desafiadoras, portanto, entre purés de fruta e fruta. Pois, porque essas coisas, tipo misturar no sumo, no puré de fruta, pode-se fazer, é desaconselhado? Eu acho que se pode fazer, não é, enfim, se calhar não vai ter ali 100% de eficácia, por isso é que eu às vezes também dou antibiótico um bocadinho acima da dose, porque eu sei que eles vão cuspir, não vão tomar aquela dose certa e, portanto, de forma a bater a dose ideal, temos que sempre pensar em algum resíduo que se perde. Claro, alguém saber que não sou só eu. Não. Qual é a importância de tomar mesmo o antibiótico até ao fim? Porque também há um bocadinho esta tendência que é, já está melhor, vou deixar de tomar, vou deixar de dar, não é? Sim, eu acho que isso, por exemplo, é muito evidente também nas conjuntivites. As pessoas fazem 2 ou 3 dias, às vezes, de um medicamento tópico e interrompem, mas nós temos aqui uma epidemia agora no século XXI, que é a resistência aos antibióticos, não só ligados à parte da saúde humana, como também animal, e nós devemos usar com muita parcimónia os antibióticos, e eu acho que em idade pediátrica nós cada vez mais respeitamos isso. Mas quando é preciso fazê-lo, assumindo que é necessário, deve completar-se com o risco de agravar as resistências e daquele antibiótico depois já não ser eficaz quando for realmente necessário é aquilo para aquela doença. Que não nos mata, torna-nos mais forte, não é? Portanto, exatamente. Claro que é chato, mas tomar até ao fim e perceber quando é que há a indicação. Uma das coisas que é muito frequente nas viroses são manchas no corpo, aquelas manchas vermelhas, e que também é uma dúvida frequente dos pais e que os preocupa muito. O que é importante saber sobre manchas, quando é que elas são claramente normais e típicas e quando é que devemos ter cuidado? Olha, eu diria que se calhar aqui o sinal de alarme maior é se são manchas que nós conseguimos carregar, elas desaparecem e voltam a aparecer. Porque manchas que são fixas, nomeadamente que não têm relevo, com um tom mais arroxeado, que nós chamamos petequias, que às vezes são da cabeça de um alfinete arroxeado, muitas vezes são associadas a infecções virais, mas podem também estar associadas a infecções mais graves bacterianas e, portanto, pode merecer uma avaliação por médico assistente ou às vezes até na urgência. Agora, nós clinicamente muitas vezes conseguimos olhar para uma criança e sabemos que aquelas manchas correspondem a uma doença. É uma doença da bufetada ou da quinta doença, ou é uma varicela. Mas depois há uma série de manchas no corpo que não têm um nome específico e que também não nos interessa do ponto de vista da atuação. Não muda nada na não vai mudar nada, mas é um bocadinho, às vezes, aquela coisa que nós ouvimos, olha, o médico não sabe o que é que tem, diz que é uma virose, mas não sabe. Mas, na verdade, não interessa submeter a criança a exames e análises que não vão mudar nada e que interessa-nos, às vezes, saber o que é que não é. Deitar para o caixote do lixo aquelas coisas graves que precisam da nossa intervenção e que podem ter um prognóstico diferente se não atuarmos de forma diferente. E nas gastroenterites, que também é assim outro, eu quase que acho que é ainda pior do que as infecções respiratórias, a maioria é viral, aqui há outra tendência? Como Sim, é que olha, eu acho que as gastroenterites são transversais a todo o ano, são também de inverno e normalmente são virais. Às vezes o que acontece é que as gastroenterites bacterianas estão mais associadas à má conservação de alimentos e ao maior calor no verão. Mas felizmente não é o caso de Portugal, mas as diarreias são o que mais matam no mundo. Portanto, em países como em África, como na Ásia, a diarreia é a causa principal de morte na criança. Agora, sim, em termos de vacinas, nós temos vacinas que são extra-programa, que protegem contra uma das formas mais frequentes de gastroenterites, mas não são as únicas e, portanto, muitas vezes até têm sintomas mistos respiratórios e diarreia. A própria gripe A deu muita diarreia associada agora e dores de barriga. Isso é uma coisa importante falar, porque eu acho que há muita gente que acha que a gripe A só dá sintomas respiratórios, mas os vírus têm esta coisa, e aliás, às vezes até me ajuda, pelo menos a mim, a determinar um bocadinho se parece mais uma coisa bacteriana ou viral, porque os vírus têm esta coisa de serem muito pouco seletivos, não é? E os vírus gostam de tudo, gostam do nariz, dos ouvidos, de tudo. Sim. E às vezes é assim um quadro um bocadinho mais generalizado, e portanto mesmo uma gripe pode dar sintomas gastrointestinais, não é? Exatamente, pode. Esta gripe A, esta influenza A deu muitos sintomas gastrointestinais, dor de barriga e vómitos e diarreia. Há crianças também, sem ser com a doença, o que acontece é que em pico febril vomitam mais facilmente, por isso o que eu às vezes sugiro é tentem baixar a febre e não oferecer comida no momento do pico febril, porque senão se calhar vão vomitar a comida também. Mas sim, eu acho que às vezes quando é tudo muito florido é típico que seja uma coisa viral e não bacteriana, mas atinge olhos, ouvidos, garganta, todos os grupos. Ainda assim, aqui é igual, não é? Mesmo numa gastroenterite viral, o que faz é um bocadinho tratar os sintomas. Quando é que, ok, calma, não está a dar mesmo sendo viral, preciso pedir aqui ajuda? Quais é que são os sinais de alarme? Sim, eu acho que aqui o grande risco das gastroenterites é a desidratação. E isto é verdade quanto mais pequenos eles são. Portanto, tem uma reserva diferente se for um bebê de 6 meses ou uma criança de 3 ou 4 anos. Uma criança que fica muito prostrada, que é assim aquela coisa de ficar meio lenta e meio sonolenta, sim, encostada, não é? Que pode ser pela desidratação e pode ser também por outra coisa. Muitas vezes quando eles estão a vomitar de forma cíclica,
cíclica, podem ficar com o açúcar baixo e, portanto, ficam também muito encostados e sonolentos por isso. São fracos, não é? Exatamente. E, portanto, se ficam com o olho encovado, com a língua mais seca, estão a vomitar de forma constante, não conseguem tolerar líquidos, aí devem procurar ajuda. E o ideal não é oferecer água. Portanto, nestas situações, o ideal é comprar mesmo na farmácia os sores de hidratação oral, que tem uma mistura de sal, de açúcar, de água fisiológica, não é? Que são os tais eletrólitos, e que vão repor o que a criança perde por vómitos e diarreia. Ok, e em relação à dieta, há alguma dieta adequada? Porque nestes quadros, não tanto para o momento, porque eles, é isso, eu acho que se calhar estes sós fazem mais sentido, mas há muito aquela tendência de se dizer, pois é arrozinho e torradinha, mas há alguma regra, o que é que se sabe? Sim, isso é uma das coisas que também tem mudado e que é um bocadinho um mito atualmente e uma crença já errada. O ideal é repor a alimentação da criança o mais rapidamente possível, é o melhor para o intestino, é o que agora a evidência diz, sem forçar, de acordo com a tolerância da criança, mas quer dizer, à partida a criança faz uma dieta saudável, mediterrânica. Não estamos a falar de fritos, não estamos a falar de doces refinados, mas de resto pode comer-se tudo. Ou seja, voltar àquilo que quer e também respeitar um bocadinho o apetite e vontade da criança. Exatamente. O que é que realmente, já falámos aqui, mas não tinha aqui esta pergunta também, o que é que realmente ajuda a prevenir infecções? Ou seja, da tua experiência, o que é que achas que faz mais diferença em termos de surtos de infecção e estas gripes que agora temos visto, não é? Porque de facto temos visto doença muito prolongada, o que é importante? Olha, além das vacinas que falámos e da lavagem das mãos, eu acho que sobretudo neste grupo etário, tem a ver um bocadinho com o arejamento dos infantários, com o número de crianças por sala, com as crianças não irem doentes para a escola, com a desinfecção frequente das superfícies onde eles andam e depois privilegiar os espaços ao ar livre. Mas isso é uma boa questão. Quando é que a criança pode ir para a escola, não é? Porque como pais aliás, eu acho que às vezes há uma tendência incorreta e que eu consigo compreender porque também sou mãe e também trabalho, mas há um bocadinho esta coisa de vou dar um paracetamol e vai para a escola, não é? Cobra aqui o pico febril. Mas isto não é grande ideia, pois não? Não, isso não é grande ideia nem para a criança nem para os outros, mas a verdade é que também às vezes eu acho que desde o Covid houve aqui também algum resguardo maior das escolas de coisas que às vezes não têm indicação para estarem em casa e que estão, ou às vezes até duvidam um pouco de, sei lá, por exemplo, uma escarlatina, que no fundo é uma amidalite bacteriana, são 24 horas em casa de antibiótico e se a criança estiver bem já não é contagiosa para os outros e pode seguir. Nós temos um decreto de lei de doenças de infecção escolar que está em revisão, que tem 30 anos e que está obsoleto, mas às vezes há coisas que deviam estar em casa e não estão e vice-versa, e portanto eu acho que é preciso aqui imperar com bom senso, pensando que as crianças vão estar ranhosas e com tosse o inverno todo, mas às vezes há doenças que é um pouco pelo conforto da criança, imagina, tem dor de ouvido, não é problemático para os outros, mas claro, ela não está bem, ou sofreu um traumatismo craniano, precisa de vigilância em casa e não vai para a escola, ou é uma escarlatina, é uma meningite, é uma doença mais infecciosa e que tem risco de saúde pública para as outras crianças. No meio disto tudo há sempre esta vontade de dar um boost no sistema imunitário das nossas crianças, não é? Porque eles estão sempre doentes e, portanto, é preciso fazer aqui alguma coisa para o sistema imunitário. Há milagres? O que é que se pode fazer? Olha, eu acho que não há assim milagres. Não há vitaminas para abrir o apetite e também não há assim propriamente imunoestimulantes que possam proteger o sistema imunitário da criança. Sem ser uma alimentação saudável, a criança brincar ao ar livre, ter um sono, uma boa higiene de sono e, sobretudo, em crianças com algumas doenças crónicas, nomeadamente uma asma ou uma sibilância que é recorrente, estes miúdos que estão sempre com bronquiolites de repetição, que fazem medicação preventiva, não falhar com essa medicação no sentido de prevenir as crises que podem vir a ter, sobretudo nesta altura do ano. Eu acho que essas são as indicações principais. Depois há algumas medicações, alguns estimulantes do sistema imunitário que não têm ainda grande evidência, mas que às vezes podem resultar num filho e no outro não, ou no vizinho do lado, e que as pessoas vão tentando, sobretudo a partir dos 3 anos, aos suplementos vitamínicos, que têm geleia real, ou que têm alguma coisa que possa aqui suplementar a resistência. A tua especialidade da pediatria também tem sido alvo muito, não é? Há muito marketing e eu acho que aproveitam-se aqui um bocadinho de uma altura muito vulnerável, que é quando temos filhos pequenos e estão sempre doentes e de repente tudo, ou seja, vendem-me um curso de 300 euros e se eu puder eu vou comprar porque eu quero é que ele durma, e portanto eu acho que há aqui um bocadinho um aproveitamento desta altura de maior vulnerabilidade para de repente vender tudo e mais alguma coisa e soluções, lá está, para o sistema imunitário e para o sono e para uma data de coisas
Mas na realidade é isto, todas estas infecções também fazem um bocadinho parte do crescimento. Eu até uso muito, eu tento explicar aos pais que isto é o sistema imunitário a fazer uma festa cada vez que conhece um vírus novo. E o nosso já fez as festas todas e portanto já os conhece, mas as crianças estão a conhecê-los e têm um bocadinho de passar por isso. Nós vamos tentando controlar os sintomas da festa para não ser demasiado exagerado, mas faz parte, não é? E por isso é que o primeiro ano da creche é normal que até tenham muito mais infecções. Tens alguma recomendação em relação à idade de ir para a creche? Claro que isto é uma pergunta de privilégio, não é? Porque a maioria dos pais, infelizmente, põe quando tem de pôr. Claro que mas sim. podendo escolher, aliás, e se pudesses dizer ao governo, olha, esta é a idade ideal, até lá ajudem os pais a poder ficar em casa ou contratar alguém para ficar em casa, o que é que recomendavas? Eu diria os 2-3 anos. Eu acho que, obviamente, as crianças, os meus filhos também foram com 15 e 18 meses para a escola, foi uma necessidade minha, é uma necessidade minha e não das crianças, não é? Mas é a forma como a sociedade está organizada e é o que é possível à data. 15 meses já é muito melhor do que a média, exatamente, não é? Exatamente, e implica às vezes aqui uma ginástica, mas na verdade, enfim, nesta fase em que as crianças às vezes entram com 4, 5, 6 meses, é uma necessidade da sociedade e dos pais e não das crianças. Portanto, nesta fase, até aos 2 anos, 3 anos, em que o sistema deles imunitário se está a formar, em que eles não socializam propriamente com os pares, sem ser às vezes ir buscar a Xuxa ou roubar um brinquedo, ou ir morder, são muito mais fase oral, às vezes socializam mais com os adultos de referência, não é? E portanto, a partir daí eu acho que é importante, a partir dos 3 anos as crianças já têm necessidades diferentes, faz sentido estarem a brincar de uma forma organizada, a aprender de uma forma organizada na escola, e aí os benefícios suplantam os riscos. Até ali é um bocadinho, porque coincide muitas vezes também com a fase em que eles estão mais sensíveis do ponto de vista imunitário. É diferente uma criança com 6 meses entrar na escola ou com 3 anos, não é? Sim, isto é uma coisa que era importante mudar e agora estamos outra vez com este tema da licença até aos 6 meses, paga a 100%, que mesmo assim é isso, ou seja, eu acho que isso seria o mínimo, não é? Porque se a amamentação é recomendada até aos 6 meses, claro, em exclusivo, não faria sequer sentido a pessoa ter de voltar antes disso. Portanto, isto são coisas que de facto, e é isso, eu acho que há um bocadinho esta reticência porque pensamos, mas as pessoas têm de ir trabalhar e ir para as empresas, mas na verdade depois se os pais estão sempre fora porque os miúdos estão sempre doentes, também acaba um bocadinho por ser contraproducente, não é? Sim, é verdade. Estão a pagar uma escola, estão fora, ou agora a creche feliz torna-se às vezes mais difícil entrar para a creche do que para a faculdade. Sim, também, não é? É um desafio também e é preciso mais apoio nesse sentido, mas é o que é. Sim, ter filhos em Portugal pode ser desafiante, mas é sempre devagarinho, vamos esperando que as coisas mudem. Vamos então agora a uma ronda de mitos rápidos. Eu peguei em alguns que são abordados no teu livro. As crianças não se constipam por andarem descalças e pronto, é uma resposta rápida, diz-me o que é que achas. Então, o primeiro tem obviamente de ser: as crianças podem constipar-se por andarem descalças ou por andarem ao frio? Não é verdade. São os micróbios que transmitem as doenças, eles circulam muito mais, nomeadamente os respiratórios, no frio, e por isso é que se propagam mais e por isso é que há mais gripe, constipações, infecções respiratórias no inverno, mas a criança pode e deve andar descalça, pode andar de calções, pode andar de t-shirt e não é isso que vai... Pode brincar à chuva? Pode brincar à chuva. Portanto, este é CC para todos os avós, para todos os... Isto é o certo para mandar a dizer... Exatamente, acho que arranjei aqui uns inimigos que são os avós. Claro, eu acho que há uma coisa importante que é o frio, ou seja, a pessoa ficar meio ranhosa pode acontecer com o frio porque de facto as mucosas mudam um bocadinho e libertam mais ranho e tudo mais, mas isso não quer dizer que seja uma infecção, ou seja, se não houver vírus e se não houver bactérias, não vai ficar doente. Isso é importante. Às vezes é muito mais importante estar ao ar livre e brincar, e explorar, e até porque há um bocadinho aquela teoria do higiene, não é? Da higiene, que é nós a certa altura protegermos demasiado as crianças de elas estarem expostas a micro-organismos, também pode não ser benéfico. Claro que sim. As lavagens nasais são sempre importantes? Olha, eu acho que isso é um ninho. Na verdade, eu percebo a ideia das lavagens nasais. Eu não recomendo lavagens nasais como parte de higiene do bebê. Agora, se estão constipados, a lavagem nasal pode ajudar, porque a criança não sabe suar e substitui. Agora, às vezes há um risco, que é lavar com demasiada pressão. E devem ser feitos com volume, mas devagar, um volume contínuo e sem pressão, porque nós, se lavarmos com pressão, mesmo em nós, dói. E as crianças têm uma anatomia diferente do adulto, não é? Portanto, têm uns tubinhos que unem o nariz aos ouvidos, que são as trompas de Eustáquio. Tu no teu livro até tens os desenhos. Exatamente, e que neles são super horizontais e, portanto, o que acontece é que o ranho vai diretamente para o ouvido, é fácil, e por isso é que a principal complicação das constipações são as otites. E, portanto, às vezes os otorrinos, os nossos colegas de especialidade, não recomendam as lavagens nasais porque, apesar de ter uma boa intenção, se não forem bem feitas e bem executadas, estão a fazer pior do que melhor. Mas bem feitas e com volume e respeitando a criança, ajudam. A natação provoca otites? Também é um mito que tens lá no... É um mito.
mais uma vez, estas otites que nós temos são muitas vezes associadas às constipações, à ranhoca, e portanto não têm nada a ver com a água da piscina. E portanto, estas otites de repetição não têm qualquer tipo de impedimento em relação à natação e à prática de natação, e até é bom que eles nadem, porque é uma segurança para a criança e é um desporto muito completo a todos os pontos de vista. Agora, isto nada tem a ver com aquelas otites de nadador e de verão, que são as otites externas, as tais que os pais dizem, toquei e dói, porque as otites internas não doem, as de ranhoca, em que às vezes eles andam o verão todo em piscinas que às vezes a qualidade da água não é incrível, têm bactérias e portanto infectam a pele, e essas são muito dolorosas, e são as tais otites de nadador ou do surfista, mas que nada tem a ver com a constipação e com a ranhoca e com a febre do inverno. O ranho verde é sempre motivo para tomar antibiótico? Não de todos. O que acontece muitas vezes é que as secreções vão escurecendo, ficam amareladas ou esverdeadas porque têm células mortas, têm outros detritos. São mais concentradas, não é? Exatamente, estão mais espessas, mas não é isso que dita a necessidade de um antibiótico ou não. Ok. Os dentes dão febre? Não, os dentes não dão febre. O que acontece, mais uma vez, é que os micróbios dão febre, as crianças estão a babar-se imenso, têm a gengiva inflamada, metem as mãos na boca e aí sim vão micróbios. E às vezes também se diz, por cada dente uma otite. Mais uma vez, resulta das constipações que as crianças têm. Ok, boa. Vale a pena ter um aparelho de aerossóis em casa? Isto é daquelas mesinhas também que todas as sogras e avós dizem, tenho aqui um aparelhinho. É verdade, porque eu acho que nos anos 90 isto estava muito em voga e acho que todos nós fizemos estas inalações. Mas não, neste momento não tem qualquer indicação. Às vezes estar a fazer aerossóis só com soro fisiológico, que é um ar frio, irrita mais as mucosas e pode agravar a tosse em vez de ajudar. E depois, quando é preciso, quando as crianças ainda não sabem fazer aqueles inaladores, quando têm bronquiolites ou asmas, podem fazer um outro objeto que é um tubo plástico, que se chama câmara expansora, que é portátil, que é mais barato e que é privilegiado em relação à máquina de aerossóis e que é muito mais fácil de transportar e de fazer. Okay. E com muito mais evidência científica neste momento. E aqui o receio de os medicamentos mascaram a febre, ou seja, não vou dar medicação porque senão depois não sei como é que foi a febre. Faz sentido? Não faz sentido. E aliás, isto deve-te acontecer muitas vezes, Margarida, também. A criança tem uma dor de ouvido horrível, é uma dor que custa tanto e eles chegam às vezes ao serviço de urgência não medicados para não mascarar. Não só estão cheios de dor, como dificulta também a nossa observação porque estão inquietos com a dor, não é? E portanto não vamos mascarar nada, não vai mascarar diagnósticos, podem perfeitamente controlar a febre, controlar a dor, tirar o desconforto da criança e isso vai permitir um diagnóstico correto e uma criança mais tranquila e mais feliz. Boa, Mónica, a última pergunta que te quero fazer é sobre, porque também tenho visto muitas agora e também é uma tipicamente viral, que são as conjuntivites. São frequentemente, ou seja, porque também há muito esta tendência de passar a pomadinha, mas a maioria das conjuntivites também passa com as lavagens com compressas, não é? O que é importante saber sobre conjuntivites? Sim, é verdade, muitas conjuntivites são virais, às vezes resultam também, como está tudo em ligação, os olhos com o nariz, acaba por resultar da acumulação de secreções. Aliás, em bebés pequeninos, por exemplo, até eu vejo muitos colegas fazerem colírios com antibiótico em bebés pequeninos que nem têm indicação, às vezes é só o canal incrimal que ainda é muito imaturo e está entupido e portanto nada como lavar com soro fisiológico e massajar ali o cantinho que ajuda a drenar, e em crianças mais crescidas igual, pela acumulação de secreções, mas realmente se for um olho que persiste mais encarnado, que acumula secreções, que passa para o outro, passa para os pais, se calhar aí tem indicação para fazer antibiótico e deve ser tratado. Boa, alguma dica final que queiras dar ou só recomendar comprar o teu livro? Não, eu acho que eu depois de ter escrito o livro já me lembrei de 2 ou 3 dicas. Olha, uma das coisas que eu costumo dizer é podem comer gelados à vontade quando têm dor de garganta, não é o contrário, não é? Pois é, há muita esta tendência de beber o chazinho, mesmo nos adultos, beber o chá quente, porque de facto alivia a dor, mas quando há inflamação queremos é o oposto. Claro, é um bocadinho como pôr gelo na mão, portanto, aliás, depois do pós-operatórios de cirurgias de otorrino, o que as crianças podem comer normalmente é gelados e, portanto, podem perfeitamente comer gelados e não vão piorar das dores de garganta e da febre. É uma prescrição terapêutica e as crianças adoram. Boa. Mónica, muito obrigada. Hoje falámos aqui de uma data de mitos, muito aqui sobre infecções e vacinas, mas na verdade este é apenas um dos capítulos do teu livro onde falas sobre imensos mitos, desde a amamentação, alimentação, comportamento e muito mais. Eu acho que é um ótimo guia, muito concentrado, gostava que fosse amplamente disponível. Muitos parabéns pelo livro e obrigada por teres vindo aqui. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana,
Mas até lá, siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.